No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em 13 lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. O avivamento no Antigo Testamento. Meus caros irmãos, pastores, obreiros, superintendentes, alunos, professores da EBD, a paz do Senhor para todos. Na lição de hoje nós vamos falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a Bíblia nos mostra diversos avivamentos e reavivamentos ocorridos em ocasiões diferentes. De modo geral, esses movimentos provocados por Deus, não é? Em resposta aos que a Ele clamavam por mudança em situações de frieza espiritual, de pecaminosidade acentuada ou de rebelião contra Deus pela prática de atos contrários à sua lei ou aos seus mandamentos. Podemos refletir sobre alguns desses momentos especiais em que a nação israelita se deixou dominar por posturas estranhas que provocaram a ira de Deus e os seus castigos. Vejamos alguns desses avivamentos na Antiga Aliança. Nesta lição resumiremos alguns, e são vários, alguns desses extraordinários avivamentos. Primeiro, o avivamento do tempo de Moisés. O povo de Israel encontrava uma situação trágica, na escravidão no Egito, não é verdade? Então Deus chamou Moisés, não é? Deus já havia escolhido Moisés para a grande missão de ser o libertador de Israel da escravidão egípcia. Deus se manifestou a ele de forma estranha. Ele viu uma árvore, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela visão, Deus lhe falou e chamou para ser o libertador de Israel. A libertação de Israel foi um tremendo avivamento que o povo sequer pôde, meus irmãos, valorizar como devia. Né? Vemos então o avivamento no Sinai. O sofrimento de Israel se tornara tão cruel e insuportável, né? Mas através de Moisés, Deus estendeu sua mão e operou sinais, prodígios e maravilhas na terra do Egito. Sem dúvida alguma, a ação de Deus foi um grande avivamento em resposta ao clamor e aos gemidos do povo. Outro grande avivamento enviado por Deus ocorreu quando Moisés foi chamado para lhe entregar os 10 mandamentos, não é verdade? Ali podemos dizer que houve um avivamento com fogo e trovões. Antes da entrega dos mandamentos, Deus mandou o avivamento com sinais assombrosos. E aconteceu ao terceiro dia, diz a Bíblia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Aí Deus fez um pacto com Moisés e seu povo. Enquanto Moisés estava no monte, ouvindo a voz de Deus, Arão, seu irmão, sumo sacerdote, atendeu os apelos do povo, incomodado com a ausência de Moisés, 40 dias sobre o monte, e começou a pecar, fazendo um bezerro de ouro. Deus mandou Moisés descer com as tábuas da lei, pois o povo era pecado gravemente. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus ouviu a sua oração e fez um pacto com Moisés, diz a Bíblia. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o povo, todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque a coisa terrível é o que faço contigo. Êxodo 34, 10. Se podemos dizer, foi um grande avivamento de Deus na época de Moisés. Um segundo avivamento é o avivamento no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, o último dos juízes e o primeiro entre os profetas,
houve desvios espirituais e morais entre o povo de Israel. O povo pecava constantemente. Diante disso, Deus usou o profeta para denunciar ao povo as suas maldades, sua apostasia e desprezo ao seu Deus. Não é? Diante daquela situação trágica, houve uma guerra, não é, com os filisteus e eles foram derrotados. O sacerdote Eli começou bem, mas terminou mal seu ministério, pois deixou-se levar pelos seus filhos desviados e Deus o rejeitou. Em seu lugar, Deus levantou Samuel, reconhecido pelo povo como profeta do Senhor. 1 Samuel 3, 20 e 21. Na guerra, Israel foi derrotado pelos filisteus e levaram até a arca para o seu arraial. E o pior aconteceu. A arca foi tomada pelos filisteus na batalha. E os sacerdotes, filhos de Eli, morreram na peleja. Ao saber da tragédia com sua família, o sacerdote Eli morreu também de forma trágica. 1 Samuel 4, 11 a 22. Em pleno exercício do sacerdócio, Samuel diz ao povo o caminho para a vitória, exortando-os a abandonar a idolatria e se voltar para Deus. Assim o povo se humilhou e agiu, segundo a orientação sábia de Samuel, e tirou todos os deuses do seu meio. Depois que o povo se arrependeu, Deus tomou a frente e derrotou todos os seus inimigos de maneira sobrenatural, com grandes trovoadas que os aterrorizaram e fugiram diante dos israelitas. Samuel tomou uma pedra e chamou de Ebenezer, que traduzido é até aqui nos ajudou o Senhor, pelo Samuel 7,15. Um terceiro avivamento, estudando essa lição, é o avivamento do tempo de Josias. Israel estava em decadência espiritual. Depois do reinado de Ezequias, considerado um bom rei, governou o país seu filho Manassés, que realizou um governo corrupto, marcado pela idolatria, a ponto de levantar altares aos Baalim e se encurvar perante os astros, e construir altares aos ídolos e demônios em ambos os pátios da casa do Senhor. Veja a situação terrível. E levou o povo a fazer, diz a Bíblia, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, segundo Crônica 33, 1 a 10. Assim, em resposta à rebelião de Manassés e de Israel, Deus mandou os exércitos da Síria, que o prenderam com cadeia diante da amarga situação. Manassés se arrependeu e humilhou-se e clamou ao Senhor. E Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Diz a Bíblia, então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele morreu reconciliado com Deus e seu filho Amon o sucedeu. Em lugar de seguir o exemplo do pai, não é? Arrependido, honrando a Deus, o jovem monarca fez pior do que ele. Seu reinado durou pouco, seus servos o mataram e toda a sua família, e fizeram Josias rei em seu lugar. Segundo Crônica 33, 11 a 25. E aí entra em cena Josias, um rei usado por Deus. Josias assumiu o reino como criança. Imagine, com apenas 8 anos de idade. Como quase sempre acontecia quando a norma era passar o governo de pai para filho, hereditário, né? Na adolescência, com 16 anos, diz a Bíblia, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Tá certo? E no 10º ano, com 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Segundo Crônica 34, 1 a 3. E aí vemos então que começou uma era de um grande e poderoso avivamento. Josias programou e realizou uma verdadeira limpeza na vida espiritual corrompida da nação. Josias foi um grande administrador. O templo estava destruído, né, carecendo de reforma e reconstrução. Josias buscou homens de confiança e promoveu a reconstrução do santuário com recursos postos nas mãos de homens sábios e fiéis. Mas aconteceu uma coisa. O livro da lei estava perdido na casa de Deus. Quando Josias tomou conhecimento de que o livro da lei dado por Moisés para o povo de Israel houvera sido achado, porque estava perdido, foi grande a sua preocupação. Conclamou o povo ao arrependimento, diz a Bíblia. Deus usou a profetisa Hulda para vaticinar todos os juízos que haveria de cair sobre a nação em pecado. Mas reconheceu a integridade de Josias e não trouxe os grandes castigos no tempo dele. Deus usou a profetisa Uza para responder ao rei
que mandou consultar o Senhor pela gravíssima situação do povo de ter desprezado a lei de Deus durante tanto tempo. Primeiramente, ela falou sobre o juízo de Deus sobre Israel, e que traria todas as maldições que constavam no livro perdido. E o avivamento veio depois, em meio grande juízo da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, que nos cultos pentecostais não haja desprezo à palavra de Deus, com excesso de cantos e apresentações musicais, mas que a adoração seja equilibrada, com louvor, oração e ministração da santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.